Olá a todos, meu nome é Cando Alfredo e hoje eu vou dar seguimento aqui à série de questões do Daily Byte para entrevistas em Big Techs. Para quem não assistiu os vídeos anteriores, a gente está trabalhando aqui na primeira semana com questões relativas a strings. E basicamente a gente está fazendo a resolução e análise de complexidade para as questões aí em específico. Já foram resolvidas 5 questões anteriormente, então caso você queira dar uma acompanhada aí como é que foi feita cada uma dessas questões, tá aí no canal aí todos os vídeos explicando aí minuciosamente como é que se faz cada uma delas. A gente vai começar hoje com essa questão aqui chamada Largest Common Prefix, numa tradução literal, o maior prefixo em comum. E como é que funciona essa questão aqui em específico? Essa questão é perguntada pela Microsoft em várias entrevistas de código. E o enunciado é o seguinte: que dado aí um array de strings, a gente tem que retornar na função o maior prefixo em comum que é compartilhado por todas essas strings. Note uma coisa aqui. Você deve deduzir aí apenas strings que contenham caracteres alfabéticos em letra minúscula. Ou seja, basicamente a gente vai receber uma lista de palavras e a gente tem que ver qual é o maior prefixo em comum que todos têm. E isso daí é uma operação até fácil de fazer no olho, mas a gente tem que ver como é que a gente vai fazer no código, né? E enquanto a gente pensa aqui, já vou deixando aqui o LeetCode com o link aqui para você resolver a questão e testar aí como é que está a sua eficiência no código. Esse link vai estar aí na descrição e o link desse notebook também. Beleza, alguns exemplos para a gente dar aí uma espirada aí, para dar uma iniciada nessa questão, é que o seguinte, dadas as seguintes arrays. Primeiro array aqui, Colorado, color, code. A gente tem que retornar col, porque no caso é o maior prefixo que a gente encontra, que é compartilhado por todas as palavras aí dentro dessa lista aqui. A gente não pode colocar, por exemplo, color, por quê? Porque color é comum ao primeiro, ao segundo, mas não é ao terceiro, enquanto col é tanto ao primeiro, quanto ao segundo, quanto ao terceiro. Existem casos como esse segundo aqui, em que a gente tem três palavras aqui, que é apenas um caractere cada, né? Que é A, B e C, que vai retornar uma string vazia, ou seja, quando não tiver prefixo em comum, a gente manda aí uma string vazia como retorno da função. Ou seja, aqui não tem nenhum prefixo em comum, quanto mais um maior prefixo, né? E aqui a gente tem, nessa lista aqui, spot como o maior prefixo comum. Então, caso você aí receber isso como input, você tem que retornar spot, porque é o maior prefixo comum que tem entre essas três palavras aqui. Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, quando a gente estiver pensando no código, é pensar nos edge cases, né? O edge case é uma coisa muito importante quando você está fazendo uma questão de código, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, que não é nem um raciocínio muito importante para a questão, mas é bom para tratar exceções, casos excepcionais, é que é o seguinte: caso a lista venha vazia, né? Caso seja uma lista vazia, if strs é uma lista vazia, a gente vai retornar logo uma string vazia. Beleza, isso daqui é só para tratar esse caso excepcional, mas agora a gente tem que raciocinar como é que a gente vai fazer a questão, né? O seguinte, primeira coisa que a gente tem que deduzir aí é que o maior prefixo em comum entre todas as palavras não vai ser maior do que nenhuma palavra. Por quê? Porque digamos que a gente tem a menor palavra nessa lista. O maior prefixo em comum entre todas as palavras tem que englobar aí essa menor palavra. Então, assim, a gente não pode ter aí um prefixo, um maior prefixo comum que seja maior do que a menor palavra. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte: a gente pode pensar em pegar todas as palavras que tem dentro das listas, definir um prefixo em comum inicial e ir vendo em cada palavra se esse prefixo inicial está se encaixando nelas. Caso não, a gente vai tirando letras desse prefixo inicial que a gente deduziu. Então, como é que a gente deduziria aí um prefixo inicial, um prefixo default aí para a nossa operação? A gente pode dizer o seguinte: prefixo inicial vai ser a primeira palavra que tem dentro das strings aqui, da lista de strings. Por quê? Porque aí a gente vai pegar aqui e vai comparar com as outras palavras, com todas as palavras que tem dentro dessa lista, e vai vendo, caso não se encaixe, a gente vai tirando umas letras aqui para ver até que momento que se encaixa, né? Então aí a gente tem algumas operações que a gente tem que considerar. A primeira é que a gente tem que analisar todas as palavras que estão dentro da lista. A segunda coisa é que a gente tem que considerar o seguinte, que vamos dizer que a gente tem um certo prefixo e a gente tem uma certa palavra. E a gente vê que esse prefixo se encaixa na palavra. Então o que a gente faz?
a gente bota para a próxima palavra. A gente vai testar com a outra palavra. Caso esse prefixo não se encaixe na palavra, a gente vai tirar uma letra desse prefixo. E a gente vai testar de novo. Caso não dê certo de novo, a gente tira outra letra. A gente só para em duas situações. A primeira é quando finalmente esse prefixo se encaixa na palavra, aí a gente vai para a próxima. Ou quando esse prefixo se torna uma string vazia. Por quê? Porque quando o string se torna quando o prefixo se torna uma string vazia, ele não consegue mais fazer nenhuma operação. Por quê? Porque a gente não vai poder ficar tirando letra de uma string vazia. O prefixo já vai ser uma string vazia e a gente já retorna ele nessa situação. Então, beleza, vamos agora codar esses pensamentos. A gente vai analisar aí para cada palavra que existe dentro de strs, no caso, né? Na lista de palavras. Aí, beleza, a gente faz esse laço for each e a gente tem que dizer o seguinte. Para a primeira palavra, ou para cada palavra que existe aí dentro de strs, a gente vai dizer o seguinte. Enquanto o prefixo for diferente de uma string vazia, já colocando aí a condição que quando se torna uma string vazia, a gente vai meio que pular essa operação, já para retornar no final. Enquanto não for uma string vazia, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um try aqui, e eu já vou explicar por que a gente vai colocar um try. E a gente vai fazer o seguinte. Se o index aqui do prefixo dentro da palavra word foi igual a zero, a gente quebra. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, caso a gente encontre dentro dessa palavra que o prefixo está no início, esse prefixo que a gente definiu inicialmente está no início dessa palavra, a gente quebra esse while para pular para a próxima palavra. Beleza? Caso esteja em outra posição, ou seja, else, esteja em outra posição, por exemplo, na primeira posição, que já não seria um prefixo, né? A gente vai fazer a operação de tirar uma letra do prefixo. Ou seja, prefixo vai ser prefixo, colchete, dois pontos, menos 1. Isso daí vai tirar uma letra, que vai ser a última, né? Do prefixo. Beleza. E a gente vai colocar um except aqui. Por quê? Porque caso esse prefixo não exista dentro da palavra, não vai retornar um index, vai retornar um erro, né? Aí vai cair no except aqui. Ou seja, caso esse prefixo não exista dentro da palavra, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar prefixo é igual a mesma coisa que o prefixo, só que sem a última letra. Ou seja, beleza. Aqui vai analisar para cada palavra que enquanto o prefixo não for uma string vazia, a gente vai tentar ver se o prefixo está aqui na palavra na primeira posição, ou seja, na posição 0. Se estiver, massa, pula para a próxima palavra. Caso não esteja na posição 0, a gente vai tirar aqui um item aqui do prefixo. E caso o prefixo não esteja na palavra, a gente vai tirar aqui uma letra do prefixo, beleza? Ou seja, basicamente a gente vai ter um prefixo maior antes e a gente vai reduzindo. Como, por exemplo, se a gente pegasse a palavra colorado aqui e fosse comparar com color. A gente tentaria ver, ó, colorado aqui, como prefixo inicial, está em color? Não está. A gente tiraria o O. E assim por diante. A gente ia tirando até ficar color, né? Pularia para color aqui e a gente verificaria, beleza, está aqui na posição 0 o prefixo color. Quando a gente passasse para code, a gente ia ver que não tem color. A gente ia ficar tirando letra também. Aí as últimas letras até ficar col aqui. Aí beleza. Nesse caso aqui, a gente já está com o prefixo setado aí, codado de forma correta. E a única coisa que a gente tem que fazer aqui no final é retornar o prefixo, que foi resultante disso daqui tudo. Beleza, vamos rodar aqui o código. E vamos analisar o seguinte, a gente tem aqui as seguintes combinações. Color, colorado, color, code, ABC, spot, spot e spotted. E a gente tem que ter os seguintes resultados aqui, os seguintes retornos, beleza? Vamos rodar aqui. Beleza, call, nada e spot. Beleza, o código deu muito certo aqui, deu totalmente certo o código para o largest common prefix, né?
E o seguinte, agora a gente vai fazer análise de complexidade para ver qual foi a eficiência do nosso código. Em relação ao Space Complexity, a gente tem aqui O de 1. Por quê? Porque a gente não teve que criar aí nenhuma alocação de memória dinâmica para a nossa operação. Então, naturalmente, a gente teve aí uma boa eficiência de Space Complexity, já que a gente não teve que alocar dinamicamente memória no nosso processamento. O Time Complexity dessa operação vai ser O de n, sendo n o tamanho aí dessa lista de strings. Uma coisa que pode ser observada é que tem um while loop aqui dentro do for, só que é o seguinte, a influência desse for é muito mais poderosa do que a desse while, porque esse while só vai ter a função de tirar, fazer pop de letras que tem dentro aí do prefix, enquanto o word vai ser uma iteração em cima de várias palavras. Ou seja, esse while aqui não tem uma complexidade de tempo relevante nessa situação, muito mais aí em relação ao consumo de operações aí no computador. Então o time complexity vai ser aqui O de n, em que n aqui é o tamanho aqui dessa lista de strings, né? Então basicamente é isso, isso daqui é análise de complexidade para esse código aqui em específico. E basicamente é isso, isso aqui é a resolução da questão do largest common prefix, o maior prefixo em comum. Espero que tenham gostado desse vídeo, caso tenham dúvidas aí, coloquem nos comentários. E deixem seu feedback, seu like, deixem sua inscrição, sempre mais que bem-vindo. E até amanhã aí com a sétima questão, finalizando a primeira semana aí do desafio do Daily Byte. Muito obrigado e até a próxima.